My brethren of the priesthood. Meus irmãos do sacerdócio, nos últimos anos temos testemunhado muitas emergências e desastres naturais do mundo. Entre outros, tem havido furacões, incêndios gigantescos, terremotos e um tsunami devastador. A Igreja socorreu as vítimas desses e de outros desastres de maneira maravilhosa. Grupos de membros têm se mobilizado com rapidez para ajudar os necessitados. Todos se sentiram bem por saber que estavam abençoando a vida de outros com seu serviço. Muitas vezes, pessoas que não são da nossa fé, membros de outras igrejas, organizações de caridade, governos e a imprensa, comentam sobre a rapidez com que a igreja consegue mobilizar tantos voluntários prontos para ajudar. Eles sempre perguntam, como conseguimos? A resposta é bem simples. Estamos preparados, estamos organizados, temos a empatia e somos caridosos. Em geral, alguns telefonemas das autoridades presidentes para os líderes locais são suficientes para mobilizar centenas e até milhares de pessoas para que socorram seus irmãos e irmãs que sofrem. Nesta noite, desejo falar sobre um outro desafio que podemos enfrentar. Irmãos, a responsabilidade é sua. Não se trata de um desastre natural, mas seus efeitos são reais e são sentidos em todo o mundo. E embora estejamos otimistas em relação ao futuro, continuamos, como fazemos há décadas, a aplicar o princípio de sermos o guardião de nosso irmão. O elder Robert D. Hales disse recentemente: a tempestade econômica que por muito tempo vem ameaçando o mundo abateu-se agora sobre nós. O impacto desse desastre econômico sobre os filhos de nosso Pai Celestial requer hoje, mais do que nunca, uma perspectiva do Evangelho sobre o bem-estar. O desemprego e as ondas da tormenta financeira estão afligindo cada estaca e cada ala em toda a igreja. Imagino que elas já tenham sido sentidas por todos nós, de um jeito ou de outro, seja pessoalmente, seja em familiares próximos ou distantes, ou mesmo em conhecidos. Irmãos, não existe organização mais capaz de responder aos desafios da humanidade do que o sacerdócio do Deus Altíssimo. Temos a organização, presidentes de estaca, bispos, presidentes de coro de eldres e líderes de grupos de sumos sacerdotes. Nós os convocamos para mobilizar os quórums do sacerdócio e responder aos desafios financeiros e de emprego que os membros enfrentem. Considerem isso sua responsabilidade pessoal. Esta é a hora de nos unirmos, animar-nos e ajudar aquelas famílias de nossos quórums que podem estar em dificuldades. Há oportunidades em profusão, e é a sua oportunidade e a responsabilidade de administrar os recursos do Senhor. Entre os membros do quórum, devem existir aqueles que sabem de alguma oportunidade de trabalho, outros que sabem preparar um currículo e ajudar na preparação para uma entrevista. Independente de título ou capacidade, haverá uma irmandade determinada a suportar suas cargas mutuamente. O presidente Monson conta a história de um executivo aposentado chamado Ed, que agia como deve agir um membro do quórum. Certa ocasião, o presidente Monson, conversando com Ed, perguntou: Ed, qual é a sua função na igreja? E ele disse: tenho o melhor chamado da ala. Minha responsabilidade é ajudar os desempregados a encontrarem um emprego fixo. Este ano, já ajudei 12 irmãos desempregados a obterem boas colocações. Nunca fui tão feliz em toda a minha vida. O presidente Monson continua: o baixinho, a quem chamávamos afetuosamente de Edinho, parecia muito mais alto naquela noite, enquanto seus olhos brilhavam e a voz tremia. Ele demonstrou seu amor por meio da ajuda aos necessitados. Ele restaurou a dignidade humana, abriu portas para aqueles que não conseguiam fazer
fazê-los por si mesmos. Há muitas maneiras pelas quais os bispos e membros do quórum podem ajudar a aliviar o sofrimento e a ansiedade dos desempregados. A oficina Phil Automecânica de Centerville, Utah, é um testemunho do que a liderança do sacerdócio é capaz de realizar. Phil era membro de um quórum de elders e trabalhava como mecânico em uma oficina local. Infelizmente, a oficina passou por dificuldades econômicas e tiveram que despedi-lo. Ele sentiu-se arrasado com o que aconteceu. Nessa época da sua vida, ao ouvir o problema, o bispo dele, Leon Olsen, e a presidência do Quórum de Elders debateram, em espírito de oração, diversas maneiras de ajudar Phil a se reerguer. Afinal, ele era um irmão do quórum. Um irmão, e ele precisava de ajuda. Concluíram que Phil tinha competência para ter seu próprio negócio. Um dos membros do quórum ofereceu uma velha garagem que talvez pudesse ser usada como oficina. Outros membros do quórum conseguiram angariar as ferramentas e os produtos necessários para equipar a nova oficina. Quase todos ajudaram, ainda que apenas limpando a velha garagem. Debateram com o Phil o que tinham em mente e depois apresentaram o plano aos membros do quórum. A garagem foi limpa e reformada, as ferramentas providenciadas, tudo foi organizado. A oficina de Phil Automecânica foi bem sucedida e depois mudou-se para um local melhor e permanente. Tudo porque os irmãos de seu quórum o ajudaram numa época de crise. Os quóruns do sacerdócio podem e devem fazer a diferença. Muitas alas históricas já chamaram especialistas de empregos para dar apoio aos bispos e líderes do quórum. Não hesitem em pedir ajuda deles. Em muitas áreas, a igreja criou o Centro de Recursos de Empregos. Aqueles que trabalham nesses centros foram treinados para ajudá-los a resolver as necessidades de emprego no quórum, na ala e na estaca. O relacionamento deles com empregadores vai ajudar no desenvolvimento de carreiras e empregos. As lojas de descontos da indústria Deseret da igreja oferecem emprego e estudos às pessoas de todas as origens. Os portadores de necessidades especiais têm a oportunidade de fazer reabilitação, treinamento e de conseguir emprego. Onde existem, as indústrias Deseret pode ser um instrumento valioso. Bispos, as irmãs têm funções nesse trabalho. Devido à situação econômica, muitas mães têm a necessidade de ajustar o orçamento doméstico. Algumas estão até achando necessário trabalhar fora. As irmãs da Sociedade de Socorro, dotadas de um coração especialmente compassivo, podem ajudar. Elas podem ajudar a identificar os necessitados, podem ensinar, cuidar das crianças, consolar, confortar e incentivar. Podem fazer muita diferença. Desejo agora dizer algo a vocês que podem, no momento, estar desempregados. A responsabilidade de encontrar trabalho ou de melhorar o seu trabalho é sua. Vocês podem obter orientação contínua do Senhor por meio do jejum e da oração regulares. Seus líderes do quórum, bispos, especialistas e centros de recursos de emprego vão ajudá-los. Pode ser, no entanto, que os líderes do sacerdócio não saibam de sua situação. Comuniquem-se com eles, informem a eles que estão à procura de trabalho. E vocês, bispos e líderes do sacerdócio, mãos à obra, e façam com que a Irmandade do Sacerdócio participe dessa maravilhosa oportunidade de ser um quórum de verdade, uma irmandade, guardadoras do seu irmão. O presidente Gordon B. Hinckley, quando era membro do Quórum dos 12, disse: "Fico satisfeito, meus irmãos, ao saber que há experiência, conhecimento e força suficiente em todo o quórum do sacerdócio para ajudar seus membros por meio da administração apropriada desses recursos. É obrigação do quórum do sacerdócio movimentar as forças e os recursos que darão apoio contínuo ao membro necessitado para que ele possa prover para si
e para sua família. In October of 1856, Em outubro de 1856, durante a Conferência Geral, o presidente Brigham Young ficou sabendo que duas companhias de carrinho de mão, late in the season and would face as companhias Martin e Willie, tinham se atrasado e enfrentavam a neve nas planícies do oeste americano. he stood at the pole, Ele chegou ao púlpito e, como profeta de Deus, declarou: quote, "Many of our brethren muitos de nossos irmãos e irmãs estão nas planícies com carrinhos de mão e eles devem ser trazidos para cá. Devemos enviar ajuda a eles. Esta comunidade deve enviar ajuda e trazê-los para cá. is my religion, Esta é minha religião. the dictation of the Holy Ghost, Este é o possess, ditame do Espírito Santo que possuo, ou seja, salvar o povo. tell you all that Digo-lhes que toda a sua fé, crença e profissão de fé não salvarão uma alma sequer no reino celestial de Deus, a menos que coloquemos em prática os princípios que estou lhes ensinando agora. Vão e tragam aquelas pessoas que estão nas planícies. as a result of President Young's Como resultado da convocação do presidente Young, carroções puxados por mulas, condutores, farinha e outros suprimentos foram imediatamente enviados para resgatar as pessoas presas nas planícies. Irmãos, essa é a sua responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Que o Senhor nos abençoe a todos com o mesmo sentimento de urgência para responder hoje ao chamado de resgatar nosso povo dos desafios econômicos, assim como Ele abençoa as companhias de carrinhos de mão. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.